Olá, pessoal. A pedidos, eu resolvi fazer um tutorial de como a gente desenvolve o processo de Cremona. Esse processo, na verdade, ele consiste em um método geométrico de determinação dos esforços nas barras das treliças, né? Para que a gente possa iniciar o processo de Cremona, primeira coisa, a gente precisa determinar todos os esforços que estão atuando na estrutura. Eu já estou partindo, depois da determinação das reações de apoio, né, que a gente pode até depois fazer alguns tutoriais para a gente aprender a determinar as reações de apoio, mas o objetivo hoje é desenvolver o processo de Cremona, certo? Então, como é possível a gente perceber, eu já tenho todas as cargas que estão atuando, as cargas ativas, ou seja, as cargas que estão solicitando a minha treliça, e as cargas passivas, que são as reações, no caso, como eu tenho apoio de segundo gênero e de primeiro gênero, né? É, Aonde eu vou ter estas solicitações, né? Depois de determinadas as reações de apoio, todas as cargas, o primeiro passo é a gente fazer a notação de Boole. O que é a notação de Boole? É uma notação que a gente vai adotar para identificar as barras, né, e as cargas. Então, essa notação ela começa pela parte externa da treliça e depois a gente vai para a parte interna da treliça. O que vai determinar o posicionamento de cada um desses elementos, né, dessa notação? São as cargas, né? Então, por exemplo, se eu for inserir a primeira anotação que eu vou adotar, que é a letra A, eu vou usar o espaço delimitado pela reação em D, horizontal, né? E a carga de 2,75 quilonewtons. Porque entre essas duas cargas eu vou ter uma única anotação, tá? Quando eu determino a primeira anotação, eu vou seguir sempre no sentido horário para que eu possa ter uma coerência no posicionamento das minhas anotações, né? Então, na sequência, eu vou pegar a anotação B, que eu vou posicionar entre a carga de 2,75 e a carga de 5 quilonewtons, consequentemente entre a barra delimitada também pela barra BC, certo? Então, A, B, C, que será posicionada entre a carga de 5 quilonewtons e a reação em A. A letra D vai ficar posicionada entre a reação vertical e a reação horizontal no apoio A. A letra E vai ficar entre a carga horizontal, né, do apoio A, ou seja, a reação em A e a reação em D. E dessa forma eu já delimitei a anotação na parte externa da minha estrutura, ou seja, da minha treliça. Agora eu vou para a parte interna das barras da minha treliça. Então, seguindo a sequência, eu vou entrar agora na treliça e as barras delimitam o espaço onde eu vou colocar a notação. Vou colocar o F aqui, o G entre as barras AE, AB, né, e BE, e fechando aqui com a minha última anotação, que é a anotação H. Vou até apagar aqui esses dizeres, porque a gente não vai precisar dele agora, né? Então, feita a anotação de Boole, a gente começa a identificar as cargas e as barras agora através dessa anotação para o desenho do diagrama de Cremona, né? Que na verdade o objetivo nosso é chegar no diagrama de Cremona. Então, feito isso, novamente a gente vai partir da parte externa da minha treliça. O que eu quero dizer? Primeiro a gente vai desenhar as cargas para depois determinar os esforços nas barras, né? Então, usando a notação de Boole, eu vou entre a letra A e a letra B, eu tenho uma carga vertical de cima para baixo de 2,75. Eu vou trabalhar com a escala gráfica do próprio AutoCAD, né?
Então, vou criar aqui, pegar uma linha, vou clicar em um ponto na vertical, vou até ligar o ortogonal para me auxiliar aqui. Na vertical de cima para baixo, que é o sentido da carga que a gente está verificando, eu vou deslocar 2,75, que é o valor, ou seja, a intensidade da minha carga, né? E vai de A para B. Então, vamos copiar a anotação para a nossa barra, ó, de A para B, certo? Se a gente cotar, a gente vai perceber que a carga lá é proporcional à carga que a gente acabou de identificar, certo? Então, dessa forma, fica mais fácil da gente ir trabalhando e identificando cada uma das cargas, certo? Então, isso é importante para que a gente consiga entender o processo, né? Então, isso tem que estar sempre claro para a gente seguir a sequência correta, né? A próxima anotação, a próxima carga, né? É o que está entre B e C. O ponto B eu já sei, então o que eu vou fazer? Pegar novamente uma linha, vou iniciar em B e vai finalizar em C com um deslocamento na vertical para baixo de 5 kilonewtons, né? Então, eu finalizei aqui a minha linha agora na letra C. Então, já vou identificar lá, letra C, né? Detalhe, essas são as cargas verticais, né? Então, a somatória dessas cargas deve ser igual às reações, né? Então, quando a gente está identificando no diagrama as cargas verticais, a gente também já está percebendo o equilíbrio entre as cargas, né? Então, por exemplo, a reação em A ela é 7,75. Só que agora a gente tem uma carga de baixo para cima, né? Isso significa que eu agora vou fazer uma carga partindo de C para cima de 7,75. Detalhe, isso vai coincidir com o ponto A, né? Então, vou colocar aqui, ó, A igual a D, né? Ou seja, a gente tem equilíbrio na vertical, né? Na vertical tem o equilíbrio, tá? Por quê? Porque quando a gente iniciou o exercício, eu já tinha determinado as reações de apoio. E as reações de apoio, normalmente, a gente precisa de chegar no equilíbrio das cargas, né? Se isso não acontecer, tá errado. Então, a gente tem que voltar na fase inicial, né, da elaboração do nosso exercício para ver se as reações de apoio não foram calculadas erradas, né? Agora, a gente vai ter uma carga horizontal da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. Então, vou novamente criar uma linha a partir do ponto que eu tenho já, que é o ponto D, e vou deslocar 7 kilonewtons na horizontal. Eu acabei de identificar o ponto agora, a notação E, né? Novamente, a gente vai perceber que eu vou chegar no equilíbrio da minha estrutura. O que eu quero dizer com isso? Da anotação E, eu tenho uma carga agora entre E e A de 7 kilonewtons. Tá? Só que agora da esquerda para a direita. Então vamos desenhar para ver aonde isso vai dar. O que vai acontecer? Tem que voltar para a anotação A, né? Então eu fui e voltei. Isso indica que a minha estrutura está equilibrada, né? Para identificar as minhas cargas, né? Basta que eu simplesmente venha aqui e vou cotar agora, ó, de B para C, que é uma carga de 5 kilonewtons,
que a gente consegue perceber. Opa, deixa eu mudar aqui para ficar do tamanho melhor para a gente poder enxergar, né? Então, de C para D, isso quer dizer que essa carga de C para B, que é essa carga entre essas duas anotações, C e B, né, eu tenho 5 kN. Se eu seguir com a cota, né, dar o contínuo aqui, eu tenho aqui agora de B para A, né? Então, de B para A, que é esse intervalo aqui, de B para A, eu tenho 2,75. Se a gente cotar total, novamente eu tenho que trocar aqui minha estilo de cota, ó, total 7,75, né? Na horizontal de A para D, né? De A para E, desculpa, eu tenho 7 kN. De E para A, eu tenho 7 kN. De D para E, ó, de D para E, eu tenho 7 kN. Então, eu já tenho todas as cargas externas expressas no meu diagrama, né? No meu esboço inicial do diagrama, certo? Feito isso, né? Feito isso, o que eu vou fazer agora? O processo de Cremona exige que a gente encontre o equilíbrio nos nós, né? Semelhante ao que a gente faz no método dos nós. Então, no método dos nós, a gente sempre está buscando o equilíbrio das cargas. Então, normalmente a gente só tem duas equações para resolver o método dos nós. A gente também vai ter esse mesmo critério no processo de Cremona. Então, eu só posso iniciar o processo com as barras nos nós onde eu só tenho duas barras ligadas a esse nó. Então, por exemplo, nessa treliça aqui, eu tenho dois nós que tem duas barras que eu não conheço. Então, por exemplo, no nó D eu tenho a barra AD e ED, né? E no nó C eu tenho a barra CB e CE. Os demais nós, o nó A tem 3 barras, o nó B tem 3 barras, o nó E tem 4 barras. Então a gente não vai conseguir formar o polígono, né? Que na verdade a gente está sempre depois das cargas expressas, né? A gente sempre vai estar fechando alguns polígonos, tá? Então eu vou começar pelo nó C, que é um dos nós que a gente não tem o conhecimento de duas dessas barras. Só que nesse primeiro momento a gente não vai identificar as barras através dos nós, a gente vai identificar as barras através das anotações, a anotação de Boole. Então eu vou começar pela barra cinza aqui, ela está entre B e H. Então o que eu vou criar? Uma paralela, no meu caso eu estou no AutoCAD, eu vou criar uma cópia, né, da barra que inicia-se em B e finaliza-se em H, certo? Então, dessa maneira, eu não tenho como saber ainda o H, né? Para determinar o H, eu vou criar uma cópia agora da barra azul, né, que está entre A e H. Então, vou posicionar lá na anotação do A e vou unir as minhas barras. Então, quando a gente une, eu vou aparar as arestas. E o que a gente encontra aqui agora é a anotação A, né? O que a gente, na verdade, acabou de determinar de forma geométrica, né? Eu acabei de determinar os esforços nas barras CB e CE. Como que eu determino esses esforços? Através de uma cota. Se a gente vir aqui cotar, eu vou ter o valor, ou seja, a intensidade do esforço na barra CE, né? E aqui eu vou ter o esforço na barra CB, certo? Então, essa é a forma da gente ir determinando como fecha o polígono, né, no nó, são todas as cargas ligadas ao nó, eu também teria aqui a barra vertical da carga que está unida ao nó C, né? Então, dessa forma, a gente vai formando o diagrama de Cremona, certo? Na sequência,
Opa, aqui a anotação H, desculpa. Então, o que a gente acabou de fazer? Fiz o nó C, né? Então, determinei os esforços nas barras ligadas ao nó C, certo? Dessa forma, agora, eu já posso partir para o nó B, porque agora o nó B eu já não conheço duas barras, né? A barra verde e a barra amarela, certo? A barra verde, ela tá entre H e G. Eu não sei o G, mas o H eu acabei de determinar. Então, simplesmente eu vou criar uma cópia que seria uma paralela. Se a gente estivesse numa prancheta com régua paralela, a gente estaria trabalhando com o esquadro, né, e o escalímetro, ou um papel milimetrado para poder auxiliar a gente. Mas a gente pode ter o recurso da digital, né? Então, eu tenho a barra vertical, que começa no H, e no nó B eu também tenho a barra amarela ligada ao nó B, que está entre C e G. O G eu ainda não sei, tá? Então, eu vou criar uma cópia da barra amarela e aonde essas barras se encontrarem, eu vou ter a anotação G, né? Vou aparar as arestas, porque isso determina que essa barra inicia-se em G e inicia em C e termina em G, né? Então, vou copiar a anotação aqui para eu identificar. Então, dessa forma, a gente começa a identificar as barras. Ó, a barra verde está entre H e G. A barra amarela está entre C e G. Né? Então, C, G, H, G. Da mesma forma, se a gente cotar essas barras, eu vou encontrar a intensidade. Opa, cliquei fora da. A intensidade do esforço na barra, né? Então, eu tenho uma barra com 5 kN de esforço, a gente não sabe ainda a natureza do esforço, se é tração, se é compressão, né? E na barra C, eu tenho 3,67. Por enquanto, eu não vou deixar essas cotas, porque elas atrapalham a gente a fazer o desenho, né? Então, já finalizei o nó B, né? Normalmente a gente fecha o polígono, ou seja, o triângulo. Do nó B, agora eu posso ir para o nó E. Né? O nó E, ele agora a gente não encontra, não sabe duas barras. Antes a gente tinha 4 barras que eram incógnitas. Né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar paralelas, no caso cópias, das minhas barras e vou posicionar elas nas anotações que eu já tenho. Né? Então, por exemplo, a barra magenta está entre G e F. Né? Então, eu vou criar uma cópia da barra magenta e vou levar para o ponto G. Né? A barra alaranjada está entre o ponto A, entre a anotação A e a anotação F, que é o meu objetivo agora para determinar os esforços nessas barras. Né? Então, novamente, vou criar uma cópia, vou levar a minha barra. Detalhe, a treliça deve ser desenhada em escala apropriada. Então, eu tenho exatamente essas dimensões, 1,5, 2, né? Para que eu tenha a inclinação coerente. Né? Eu não posso fazer a treliça aleatória. Então, tem que ter a inclinação correta. Senão, a gente não consegue usar as barras da treliça. Tá? Então, novamente, vou unir as barras que a gente acabou de posicionar. E eu acabei de determinar agora a minha anotação F. Então, vocês começam a perceber que a gente está quase terminando de fechar o nosso polígono. Né? Então, eu já tenho a barra alaranjada. Detalhe, essa aqui ficou à frente das outras barras. Vamos recuar ela. Então, eu tenho a barra azul, né? A alaranjada, ela começa lá no A e finaliza-se em F, que é o que a gente acabou de determinar, né? Lembrando de sempre ir copiando as anotações para os pontos, para facilitar depois a gente identificar as barras, né? Então, tá faltando somente uma barra, que é a barra
entre a notação E e F, né? Então, na verdade, a gente simplesmente copia ela para o local e vai unir lá. Eu posso até dar um extend, né? Ó, que ela vai dar certinho lá no ponto F. Então, novamente, fechando o nosso polígono. Então, o que a gente acabou de fazer? Eu desenhei o diagrama de Cremona desta minha treliça, né? O que eu faço agora? Eu vou identificar cada uma das minhas cargas, né? Ou seja, das barras. Por quê? Agora eu vou precisar dessas informações para a gente montar a tabela de esforços. Então, eu já fiz um modelo aqui de tabela. Vou colar esse modelo aqui ao lado. O que eu tenho? Primeiramente, eu tenho que identificar as barras. Como que a gente identifica as barras, né? As barras são identificadas pelos nós. Então, eu vou começar pela letra A, pelo nó A. Eu vou ter a barra AB. Então, vamos escrever lá, ó. A, B, né? A maiúsculo, B maiúsculo, A, D, e A, E. A, E. Né? Então, são as três barras que estão ligadas no nó A. Vou para o nó B. Eu vou ter o BC e o BE. As barras BC e BE, certo? Tá faltando agora a barra CE e a barra DE. Então, a gente acabou de identificar as barras. A gente identifica as barras através dos nós, né? As regiões, agora a gente vai usar a anotação de Boole que a gente fez no início do exercício, né? Identificando por regiões, né? Então, a gente começa agora para identificar a barra AB. AB, ó, AB. Está entre C e G. Então, vamos escrever aqui. C minúsculo agora e G minúsculo. Tá? Eu ainda não tenho o valor do esforço. A gente vai buscar isso no diagrama. Então, a barra AD, que é essa barra vertical aqui, ela está entre o E e o F. Ó, E e F. Eu achei melhor adotar da fórmula alfabética, né, na sequência alfabética, em ordem alfabética, para poder a gente conseguir visualizar melhor. Mas cada um vai ter seu critério aí. Eu vou identificar agora a barra FG, que é a barra AE, né? Então, FG. Eu vou ter agora a barra CB, que é essa barra horizontal, sempre a anotação externa e a anotação interna. Então, B e H. BH, certo? A barra BE está entre o GH. GH. A barra CE, que é essa barra azul, está entre o A e o H. Então, vamos identificar A, H. Opa, H. E fechando a última barra, que é a barra DE, que está entre A e F. A, F. Então, o tanto que é importante a gente usar a notação de Boole, entender como é que ela é posicionada, para posteriormente a gente identificar os esforços nas barras, né? Então, isso é importante para vocês entenderem o processo. Feito isso, o que a gente vai encontrar agora? O valor dos esforços em quilonewtons, né? Lembra que eu comecei desenhando, usei a escala do AutoCAD de 1 para 1, né? De uma unidade no AutoCAD é o equivalente a 1 kN. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir o tamanho das minhas barras no diagrama, né? Então, vou começar aqui, ó.
Barra CG. CG é a barra amarela. Então, vou pegar a cota aqui, ó, entre C e G. Vou ter 3,67. Então, 3,67. O que? Quilonewtons. Né? A barra AD está entre EF. EF, essa barra vertical aqui, ó. Então, vou cotar ela e vou encontrar o valor do esforço, 5,25. Novamente, na sequência, FG, né? FG é a barra magenta. Então, vamos pegar aqui a cota angulada e vou fazer a leitura. 4,17. Né? Na sequência, a barra BC, BH. BH é a barra cinza. Né? Coincide com o valor da outra barra amarela, né? 3,67. 3,67. Certo? Barra BE. BE. Qual que é a barra BE? É a barra verde, né? Que está entre GH. Vamos ver se está certo? GH. É essa barra vertical aqui, né? Então, vamos cotar a barra vertical GH, que é exatamente o valor da carga concentrada, né? Para que a gente tenha equilíbrio. Então, vou ter aqui 5 kilonewtons. A barra CE está entre A e H. A e H. É a barra azul. Olha a coerência, ó. CE. Né? Vou identificar agora com a cota. 4,58. Chegamos à nossa última barra. 4,58. Detalhe, né? Eu não estou cotando as reações, mas a gente pode fazer isso também, tá? Então, ao finalizar aqui, eu vou terminar fazendo essa cota, né? Que é as cargas externas, né? Fechando, AF, ó, AF, que é a carga total, né? Lembra que a barra laranjada passa por cima da azul? Então, tem aqui 8,75. 8,75, né? Para finalizar, vamos deixar todas as barras, todas as cargas e barras identificadas, né? Ó, as cargas, né? A carga total aqui, ó, que é a reação. Dá uma organizadinha aqui para a gente poder enxergar as letras, né? Ó. E aqui o F, vamos colocar ele aqui para dentro, para ficar facinho de ler depois. Então, eu tenho todas as barras cotadas identificadas na minha tabela de esforços, certo? Agora, está faltando somente uma informação. Qual é o tipo do esforço, qual é a natureza do esforço que está acontecendo na nossa estrutura, né? Então, o que acontece? Eu vou agora identificar se é compressão ou tração, né? Compressão ou tração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou identificar a barra, né? Vou criar uma cópia dessa barra, certo? Tem que ter uma certa atenção, porque agora é um processo que a gente vai precisar de ter uma visualização dessas barras, né? Então, eu tenho que pegar, digamos, a ponta, né? E o fim da minha reta, né? O início e o fim, né? CG. Sempre o início e o fim. Se a minha anotação girar no sentido anti-horário, né? Então vamos entender isso, né? Eu vou ter aqui a minha barra, né? A ponta do lado esquerdo é o G, do lado direito é o C, do lado direito é o G. Eu vou posicionar e vou sempre rotacionar para a anotação externa, quer dizer que essa barra giraria no sentido
anti-horário. Vamos tentar esclarecer isso um pouco mais. A ponta esquerda aqui é o G. O lado direito é a ponta esquerda é o C, desculpa, ó, CG, CG. Eu sempre vou posicionar lá dentro da estrutura e vou girar para a notação externa. No caso, gira no sentido anti-horário. Anti-horário é compressão, né? Coincidiu aqui, essa tabela está compressão, tração, né? Não está exatamente da forma que vai ficar a minha tabela, mas eu só estava aproveitando a anotação. Então, a minha barra CG, ó, C é a ponta, e aqui eu gosto de colocar geralmente uma caneta, né, botar a ponta e a tampa. Né? Se a gente colocar ponta e tampa e girar no sentido da anotação externa, sempre a ponta para a primeira anotação e a tampa na segunda anotação. A gente fez C primeiro, depois o G. Então, aqui vai dar anti-horário. Vamos fazer mais um para vocês entenderem o processo. A gente tem aqui, ó, a barra EF, né? Ponta no tampa no F, né? Se a gente for levar para o local lá, vou criar uma cópia, vou levar para o local e vou rotacionar. A parte superior tem a ponta, que é o E. E aqui a minha tampa, que seria a tampa da caneta. E a gente gira no sentido da anotação externa. Como que a minha barra está girando? No sentido anti-horário, né? Anti-horário, compressão. Então, eu vou simplesmente copiar aqui o valor, a natureza do meu esforço. Né? Os demais eu ainda não sei. O E, a barra AE, né? Que é a anotação FG. FG, ó, FG, FG. Né? Sempre a anotação primeira, depois a seguinte, né? Como a gente disponibilizou. Se a gente colocar aqui, ela vai girar no sentido da notação externa. Novamente eu vou ter o esforço de compressão, certo? Coincidência. Aqui estava escrito compressão porque eu copiei a tabela que eu já tinha preparado para facilitar o processo. Tá? Vamos identificar agora a barra CB. CB é a barra que está entre a anotação BH, ó, BH, né? Então, a anotação BH é a barra que está aqui na parte externa, né? O B está para o lado esquerdo, o H para o lado direito. Então, se eu rotacionar no sentido da anotação externa, vai girar no sentido anti-horário, novamente compressão, né? Não, é tudo coincidência. Mas a gente depois vai perceber a coerência nesses esforços. Já já a gente faz essa leitura. Né? Então, BH, compressão. A barra BE, que é GH, ó, que é essa barra aqui, ó, que é G para baixo, H para cima. Vai girar agora no sentido horário. Ó, o G está para baixo, se eu girar no sentido dela, da primeira anotação, vai girar no sentido horário. Então, eu vou ter um esforço de tração. Tá? Então, a barra BE, que é essa barra verde, se eu girar no sentido na anotação inicial, vai girar no sentido horário, né? Vamos agora para a barra CE, AH, AH está nesse sentido aqui, ó, que é essa anotação. Se eu girar no sentido da anotação externa, ela vai girar no sentido horário, AH, igual tá lá, ó, AH. Se eu girar para o sentido da anotação, ela gira sempre para a anotação externa, gira no sentido horário, positivo, tração, né? Então, ou seja, eu vou ter um esforço de tração na barra CE. Finalizando as barras, eu tenho a barra DE, né? Novamente, AF. Notação F está embaixo, a notação A está em cima. Se a gente girar no sentido da notação externa, ela gira no sentido horário, tá? Então, eu também vou ter um esforço de tração.
Para finalizar aqui, né, a leitura, vamos entender e compreender aqui o que aconteceu com cada uma dessas barras, né? Então, eu tenho aqui na parte superior tração, na parte inferior compressão. Isso é coerente, porque a nossa estrutura está em balanço, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com as estruturas de concreto em balanço, as fibras superiores comprimem e as fibras superiores tracionam e as inferiores comprimem. Então, por exemplo, a barra AB, qual é o tipo de esforço que ela tem? Compressão. A barra BC, BC, compressão. As barras DE e EC, DE e EC sofrem tração, né? Outra coisa que é interessante a gente observar, qual é o maior esforço de tração? É da barra DE, que é essa barra alaranjada. Qual é o maior esforço de compressão? Da barra AD, AD, que é essa barra aqui, né? Então, depois, para o pré-dimensionamento dessa treliça, né? Normalmente a gente trabalharia com os piores casos, certo? Pessoal, a ideia era criar um tutorial para facilitar a elaboração do diagrama de Cremona, né? Eu encerro aqui o meu vídeo, né, o meu tutorial, e qualquer dúvida, deixe no comentário, e se gostou, deixe o joinha, se não gostou, comente o porquê. Eu concordo que essa parte de a gente identificar a natureza é mais complicado, né? Mas, e talvez em um próximo vídeo eu possa até simular essa questão com a ponta e a tampa, que eu acho bem mais legal da gente apontar com uma caneta, para a gente poder facilitar essa leitura, ok? Obrigado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.